O motor de física do Unity tem umas funcionalidades que são muito utilizadas quando nós precisamos detectar colisões muito rapidamente. Colisões como, por exemplo, ver se um inimigo é atingido por um tiro de uma arma, ou colisões em que nós queremos saber que objetos é que estão dentro de uma determinada área, dentro de um determinado espaço, portanto, dentro de uma esfera. E nós vamos fazer aqui duas funcionalidades para o nosso jogo, precisamente, que vão tirar partido dessas duas questões. Então, o primeiro é o Raycast. Portanto, o Raycast é uma funcionalidade que nos permite desenhar um raio virtual no nosso mundo e verificar que obstáculos é que existem dentro desse raio. Então, o que nós vamos fazer é tirar partido dessa funcionalidade para testar se o NPC nos consegue ver, a nós, ao player, ou não. E esta funcionalidade para já não vai ser muito importante. Nós vamos só mudar a cor do NPC para indicar que ele nos consegue ver ou não. Mas depois, no futuro, quando nós demos alguma inteligência ao NPC, o que nós queremos é que, quando ele nos vê, que venha atrás de nós, evitando obstáculos. Portanto, mas como nós ainda não temos essa parte a funcionar, para já vamos só testar se ele consegue nos ver ou não. O que eu costumo fazer para este tipo de código, porque é um tipo de código que se repete nos jogos e que se vai reutilizando, eu costumo aqui na pasta dos scripts criar uma classe chamada utils, ou tools, como vocês preferirem, e depois dentro dessa classe colocar este tipo de funções que são úteis e que vão ser reutilizados e coloco essas funções como static. Portanto, esta classe aqui não vai ser monoBehavior, portanto eu vou apagar aqui esta parte, e por isso também não vai ter o start nem o update. E agora vou então criar aqui public static bool, e eu vou chamar esta função can you see this, e a função vai receber dois pontos, a posição from, que é de onde nós queremos ver, e a posição to, que é para onde nós queremos ver. Portanto, a posição inicial e a posição final. Pronto, e vamos devolver um bool se ele consegue ver aquela posição sem nenhum obstáculo, e vamos devolver um false se ele não conseguir ver, portanto, se houver um obstáculo entre aquelas duas posições. Então, nós vamos utilizar aqui uma função que é o raycast_hit, ou melhor, uma classe que é o raycast_hit, que vai guardar a informação daquilo que se encontra. Portanto, se encontra algum objeto no meio, qual é que é esse objeto, se ele tem componentes, por exemplo, se ele tem um rigid body, para nós podermos dar uma força, que é o que vai acontecer quando nós fizermos depois as explosões, que é o que vamos fazer a seguir. Então agora nós precisamos saber a direção direção do raio. Portanto, aqui nós vamos calcular a subtração entre a posição inicial e a posição final. Portanto, aquilo vai nos dar o vetor entre aqueles dois pontos. E depois nós a seguir vamos testar então se existe, portanto, physics raycast. Portanto, esta função raycast vai nos devolver, ela também tem muitas versões, como vocês podem ver, mas ela vai nos devolver verdadeiro ou falso no caso de existir algum obstáculo, portanto, e esse obstáculo, estamos a falar de um collider, entre aqueles dois pontos. E então nós queremos o ponto inicial, e vamos indicar aqui a direção que nós queremos, e aqui é o parâmetro hit, que é o tal parâmetro que vai ser preenchido com o que é que foi atingido, digamos assim. Portanto, se atingiu, se encontrou alguma coisa, vai entrar aqui. Se ele não encontrou, no final da nossa função vamos devolver falso. O que é que quer dizer que ele não encontrou? Quer dizer, por exemplo, porque nós estamos a falar, imaginemos aqui o nosso NPC, que está aqui assim algures, que tem ali aquela coisinha que indicar à frente. Portanto, nós queremos um raio que vai sair daqui
até ao infinito, porque nós não definimos um limite, ou melhor, até ao infinito, não, até à posição final. Portanto, e a posição final que nós vamos pôr vai ser o player. Portanto, a posição inicial vai ser o NPC, a posição final vai ser o player. Portanto, se o nosso player estiver aqui assim, o que nós queremos é aqui dentro do if, verificar se o ponto que ele consegue ver corresponde ao ponto que nós queríamos ver, portanto o ponto onde está o player. Se houver, por exemplo, uma parede no meio, o raio vai atingir a parede e o ponto que vai ser devolvido é aquele ponto ali. Como nós estamos a desenhar naquela direção, não é? Portanto, é a direção onde está o player. Basicamente são estas as duas possibilidades que nós vamos ter. Ou ele vê o player, ou não vê o player porque há um obstáculo no meio. O que nós depois podemos também verificar é a distância a que ele está do player e depois controlar se nós quisermos definir, se quisermos ter uma distância máxima, por exemplo, da visão do nosso inimigo, do nosso NPC. Portanto, eu aqui vou ver se a posição que ele atingiu corresponde à posição que nós queríamos atingir, que era a do player. Repararam que eu desenhei, no desenho que eu fiz aqui, eu desenhei dos pés, fiz estes desenhos a partir dos pés, porque o NPC, já agora vamos só confirmar aqui a posição onde as coisas estão, portanto o NPC por acaso não é dos pés, é ali do meio, portanto o ponto que nós vamos usar no NPC será aquele, o que é bom, e no player também está aquele, portanto também é bom. Poderá não ser assim se nós tivermos, aliás, deixem-me ver aqui o pivô do NPC e do player, pronto, ok. Poderá não ser assim quando nós estivermos a usar personagens criadas por nós, porque normalmente estes pontos vão corresponder ao pé, portanto aos pés onde estão aquelas personagens, os game objects. Portanto, o que é que nós agora temos que fazer? Vamos criar aqui um script que vamos atribuir ao NPC. Se calhar não. Se calhar, olha, eu vou usar já o script do move NPC. Portanto, aqui no script do move NPC, nós podemos já utilizar aqui este código para verificar se o NPC consegue ver o player, e se ele conseguir ver o player, vamos-lhe mudar a cor, só para indicar que ele está a ver o player. Portanto, não vai fazer nada. Como eu disse, depois quando nós fizermos a parte da inteligência artificial, nós vamos mudar a cor do NPC. Melhor, vamos fazer com que o NPC siga o player. Portanto, para já vamos mudar só a mesma cor. Então vou definir aqui uma cor, vou pôr a cor em que ele vê o player, e vou definir aqui outra cor que é a cor base dele. Ok, aqui inicialmente eu vou pôr a cor base. Eu vou precisar de outra coisa que é o renderer. Portanto, nós para mudarmos a cor de um game object precisamos do renderer, que é aquela componente que é utilizada para desenhar o objeto. Portanto, eu vou aqui fazer o cache desse componente. E agora eu vou guardar a cor base, que é para depois nós voltarmos a pôr na cor base. Salvo erro, é esta a cor base dele. Pronto, aqui dentro do update, então, eu vou, pode ser no final do nosso código. Portanto, aqui no final, eu vou pôr aqui v o player. Então, e agora vamos usar aquela classe utils e a função, e nós queremos, a partir da nossa posição, para a posição do player. Portanto, o que é que eu aqui preciso saber é onde é que está o player. Então vou precisar de mais uma referência para o player. O que é que eu sei? Eu sei que o player tem um script movePlayer, por exemplo. Então eu podia fazer isto de várias maneiras.
eu vou-vos aqui mostrar. Portanto, o player, eu podia procurar o player pela tag. Por acaso esta aqui nem tem cá a tag, só tem o outro. Posso procurar pelo character controller. Posso procurar por este componente. Por acaso eu estava a pôr lá um componente que até nem existe. Não é? Porque eu estava a pôr aquele componente do move player, mas esse componente nós nem o temos cá, porque nós fizemos esse componente só para a sessão anterior. Então eu vou fazer isto diferente. Eu vou pôr a tag player logo neste. E vou fazer o overrides outra vez aqui, que é para não me esquecer. E então vou procurar o objeto, o player, com base não neste script, mas com base na tag. Então vou fazer assim, vou criar um GameObject e aqui vou fazer então a referência para o meu player. Portanto, eu sei que o player é o único objeto que tem aquela tag, então posso fazer find GameObject em singular with tag player. Pronto, eu assim vou ficar aqui com uma referência para o player e aqui em baixo posso pôr então player transform position. Portanto, isto vai me devolver verdadeiro se o NPC consegue ver o player e vai me devolver falso se ele não consegue ver o player. Então, se ele conseguir ver o player, eu vou mudar a cor para, como é que eu lhe chamei? Foi cor vPlayer. Se não, eu vou mudar a cor para a cor base, ou cor inicial, como vocês quiserem chamar. Pronto, só para terminar aqui uma coisa, vocês, normalmente testar este código com Raycast é um bocado complicado, porque este código aqui não é visível, e então é costume utilizar-se uma função que está na classe debug, que é a função drawRay, e que vai mostrar enquanto o nosso jogo não for a versão final, portanto enquanto ele ainda estiver em produção, vai mostrar no color.blue, por exemplo, vai mostrar um raio, vai desenhar um raio para nós podermos testar se estamos a fazer estes cálculos corretamente ou não. Pronto, eu acho que agora já não me esqueci de nada, vamos experimentar. Eu acho que ele já compilou. Vamos então executar e ver se o NPC muda de cor ou não. Está de uma cor. Estão a ver? Olhem, agora está branco, que ele não me consegue ver. A armadilha estava na frente, agora já me consegue ver. Porque é que aqui a armadilha está na frente? Tem a ver com a altura que aqueles pontos que nós definimos estão. Portanto, e assim nós vamos poder, por um lado podemos avisar o player de que ele está-te a ver. Já agora deixem-me só ir aqui ao NPC e definir a cor, que eu esqueci-me desse pormenor. Eu posso definir aqui a cor, posso pôr, por exemplo, vermelho. Portanto, eu assim posso dar um aviso ao jogador, ele está-te a ver, é melhor teres cuidado. E por outro, quando nós fizemos a parte da inteligência artificial do pathfinding, nós vamos fazer com que o NPC venha atrás de nós e o player terá que fugir. Pronto, e é assim que nós fazemos então o Raycast. A seguir vamos fazer um vídeo para demonstrar as explosões.